apareceu a Maria Madalena, ele fala da ordem que o Senhor Jesus deu para pregarmos o Evangelho e fala de quando Jesus subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus. Teologicamente falando, nesse exato momento, o Senhor Jesus, ele está sentado à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. E o Espírito Santo está aqui, ó. A Bíblia diz, Paulo fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nesse exato momento, de acordo com a palavra, o Senhor Jesus ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. E o Espírito Santo habita aqui. O Espírito Santo é que nos inspira a falar, é que nos inspira a orar, é que nos leva a buscar a Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele fala que nós não sabemos orar, não sabemos rezar, não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, na palavra de hoje, nós encontramos aqui Marcos capítulo 16, 1, dizendo que passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir o corpo de Jesus no primeiro dia da semana. Que dia que é? Seria, no caso, o domingo. Elas foram ao sepulcro de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, diz a Bíblia. E elas diziam uma a outra, a pedra é pesada, quem é que vai remover a pedra para nós? Mas diz aqui a palavra de Deus que quando elas olharam, a pedra já havia sido removida. Quando elas entraram, entrando no sepulcro, elas viram um homem assentado à direita. Não fala se era Jesus, não fala se era anjo, fala que elas viram um homem sentado à direita, vestido de branco, uma veste comprida. E este homem, então, disse para elas, olha, não fiquem assustadas, vocês estão buscando Jesus Nazareno, que foi crucificado, ele já ressuscitou, ele não está mais aqui. E aquele homem de branco disse para elas, vá, ide, conte para os discípulos, conte a Pedro, ele vai adiante de vocês para a Galileia. Então fala que elas saíram apressadamente, elas fugiram do sepulcro porque elas estavam possuídas de temor e assombrado. E nada diziam a ninguém. Então, depois Jesus aparece na manhã do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual ele tinha expulso 7 demônios. E ele partiu, né? Ela partiu e anunciou para outros discípulos, olha, Jesus ressuscitou. Mas a Bíblia fala que eles não acreditaram. Aí, a caminho de Emaús, havia 2 discípulos que também foi passada a notícia para eles, eles também não acreditaram. A notícia chegou aos discípulos, mas eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Olha só, queridos, eles haviam andado com Jesus 3 anos. E quando Jesus ressuscitou, eles não acreditaram. A Maria Madalena falou, eu vi, eles não acreditaram. Outros 2 discípulos falaram, nós vimos, eles não acreditaram. Até então que Jesus foi no cenáculo aonde eles estavam. Ele apareceu aos 11 e lançou no rosto deles, Marcos 16, 14, a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que tinham visto ele. Olha só, queridos, a gente vê a incredulidade. Ele ressuscitou, aquela grande notícia, mas os discípulos dele estavam ali incrédulos. Queridos, quantas bênçãos, quantas vitórias, às vezes as pessoas deixam de receber
por causa da dureza do coração. Quantas pessoas que às vezes são cristãs, às vezes elas estão até dentro de uma igreja. E tem certas coisas na vida que o coração delas é duro. Elas não acreditam. Não acreditam que Jesus pode dar a vitória a elas. Não acreditam que Jesus pode transformar a vida delas. Pode curá-las de uma enfermidade. Pode libertá-las de um vício. Pode transformar o casamento delas, o lar delas, a família delas. Quantas pessoas, às vezes, emocionalmente estão tão arrebentadas que elas não conseguem crer, acreditar. E aí depois nós vamos ver a grande ordem de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho, olha só, a toda criatura. E Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha, a falta do batismo não impede uma pessoa de ser salva, veja bem. Pois há casos em que alguém passa a crer no Senhor Jesus na hora da morte. Né? Um exemplo disso foi o ladrão ali na cruz. Diante disso, reconheceu a salvação, mesmo sem ter sido batizado. Porém, aqueles que adiam o batismo por espontânea vontade, negligiam o futuro da própria alma. Veja bem, queridos, o caso ali, aquele malfeitor, ele se arrependeu no momento da morte. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem gente que crê em Jesus, aceita Jesus, mas não dá tempo dela se batizar. Só que quando a pessoa tem tempo de batizar, aí a história é outra. Jesus deixou claro, quem crer e for batizado será salvo. Há pessoas que às vezes ficam adiando o batismo. Não, se crer, o melhor é eu vou batizar, eu vou descer as águas batismais. A minha mãe, por exemplo, ela se batizou escondida do meu pai, porque meu pai não queria ninguém crente lá em casa. Primeira irmã minha que se converteu, ela tomou uma surra que ficou com o corpo todo ensanguentado. Mas a família começou indo, até que a minha mãe começou a ir, e teve um batismo, ela foi, se batizou. Um tempo depois, meu pai foi para a igreja, aceitou Jesus e falou para minha mãe, vamos batizar? Ela começou a rir, todo mundo lá em casa começou a rir. E a mamãe falou assim, eu já sou batizado. O mineiro tem mania de falar bobo, né? O mineiro tem mania, ô bobo, deixa de ser bobo, senhor. Minha mãe começou a rir e eu lembro até hoje. Ela falou, eu já sou batizado, seu bobo. Foi assim que a mamãe se batizou, mas minha família, todos se batizaram. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, você que está ouvindo essa palavra, tome essa postura. Primeiro, aceite a Jesus como Senhor e Salvador. E depois, não adia o batismo, não. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Olha aí. Falarão novas línguas, vão impor as mãos sobre os enfermos e os curar. Eu quero encerrar aqui dizendo, Marcos 16, 17, 18, fala que os sinais citados pelo Senhor Jesus foram praticados pelos discípulos e estão registrados em Atos dos Apóstolos. Veja bem, há uma classe de igreja cristã hoje que acredita que Jesus se referia aqui apenas àqueles discípulos e que se cumpriu lá em Atos. É por isso que tem igreja que não tem muito esse negócio de ficar expulsando demônio, pondo mão e orando para enfermo. Tá? Porque tem igreja que crê assim, eu não estou aqui criticando, entenda isso. Mas eles creem assim, que aquela promessa foi para aqueles discípulos e se cumpriu em Atos dos Apóstolos. Uma vez uma pessoa falou assim, não, hoje não precisa ficar orando para enfermo, porque hoje tem remédio. A unção, né? Uma pessoa cristã falou para mim, não precisa de ungir, porque aquele tempo ungia com óleo, porque não tinha remédio, hoje tem remédio, tem farmácia. Né? Uma pessoa de uma igreja até importante e famosa aí. Tá, mas acontece, queridos, que eu faço parte de uma igreja que crê que esses sinais é para hoje sim. Hoje nós podemos sim orar pelos enfermos, impor as mãos, tá? Olha, veja bem,
Pelo contrário, ainda hoje acompanham. Eu creio assim, que esses sinais ainda se vê hoje. Pessoas sendo curadas através do poder da fé, através do poder da oração, através da imposição de mãos, certo? Possui o mesmo poder, a mesma autoridade para fazer o que o Senhor Jesus fez. Portanto, quem crer será curado. Queridos, é preciso crer. Terá a família restaurada, quem crê. Será próspero, quem crê, e será liberto, e terá paz interior. Isso mostra que a fé é o acesso para o cumprimento destas promessas. Pega aí o seu copo com água, querido, é pela fé. É pela fé que eu creio que você vai tomar essa água e vai acontecer um milagre na sua vida. A ciência prova que quando tomamos água em jejum, ela limpa a toxina e a acidez que foi produzida à noite. Quando essa toxina ela é limpa, você passa a ter um dia melhor, você passa a ter mais saúde. Olha aí. Querido Deus e Pai, eu estou abençoando esse copo com água. Estou abençoando esta água que teu filho e tua filha está segurando e vai tomar. Senhor, segundo a medicina, essa água em jejum, ela traz cura. Então eu estou profetizando que o teu filho e a tua filha, ela vai tomar essa água e ela vai ser abençoada. O estômago dela vai funcionar uma maravilha. Profetizo que o estômago dela vai funcionar bem. Pelo Pai, esta pessoa que às vezes tem dificuldade de até ir ao banheiro, eu creio que essa água vai agir, vai limpar. Essa pessoa que está com náuseas, com gastrite, com uma série de problemas gástricos, eu profetizo que esta água vai fazer uma limpeza, Senhor. Ela vai chegar no fígado, no rins, no baço, no intestino grosso e delgado. Eu quero profetizar esta cura para esse estômago, para esse organismo. Senhor, esta água vai entrar na correia, na corrente sanguínea, e eu quero profetizar que ela vai passar pelo cérebro, vai passar pelo aparelho visual, respiratório, coração, e vai levar vida, vai levar cura. Então eu estou profetizando agora cura. E em relação à alma, Deus meu, que esta água venha trazer uma limpeza, uma purificação, paz para esta alma que está aflita, que está agitada, que está angustiada, talvez porque morreu alguém que ela tanto amava, talvez porque ela foi rejeitada, talvez, quem sabe, porque um dia sofreu um abuso sexual, uma injúria, uma calúnia, e ficou uma ferida aí na alma dela. Mas eu quero profetizar que essa água, que é símbolo do Espírito Santo, vai passar por este corpo, vai passar por esta mente e vai levar vida e vida com abundância. Pode tomar água. Graças a Deus que nos dá a vitória. Compartilhe essa palavra, queridos, e creia. Impor as mãos